Há 21 anos eu conheci minha esposa, então estou aí com ela foram 6 anos de namoro e 6 anos de casado. Boa sorte pra você. Uma coisa muito interessante de trazer, que eu acho que eu tenho que trazer assim, enquanto pessoa, não é uma mulher de 21 anos, da juventude aí, no comecinho aí, e que tem muito a ver porque vocês trazem muito aqui no podcast sobre as vivências que vocês tiveram, os perrengues que vocês passaram na época lá da banda, os negócios. Marcou, né? E que, né, trazendo um pouco o lugar que eu tive da pesquisa, eu falei sobre o jornalismo comunitário periférico, mas falando da juventude, que bem específico, que tá vindo. E aí tem as questões de como a credibilidade que as pessoas dão e as questões, né, que tem em volta desse jovem. E que jovem é esse de como que as pessoas enxergam a gente. Maravilha. Então, tá fazendo comunicação enquanto uma mina de 21 anos é totalmente assim, me vem como uma estudante que tá aí testando, tá aí falando sobre droga, sei lá. Tô chapado até agora com essa porcaria. Sobre se defendendo enquanto esquerda, vocês entendem? A gente entende bem. Tipo assim, E eu acho que pensando na primeira pergunta que você falou, Fábio, sobre quais são as principais dificuldades quando você vê na comunicação, aqui na periferia e tudo mais, e trazendo essa pauta que é a juventude, que está trazendo um outro lugar, assim, de fala, de visão de mundo e tudo mais, de posicionamento também, e de outras formas de se posicionar, porque aí vem a internet, vem como que a gente se expõe, se mostra, se movimenta, que é um processo diferente de como vocês faziam, que vocês se encontravam pessoalmente. Agora o virtual também é uma presença também muito importante que deu gatilho, pode ser, para muitos movimentos que aconteceram agora na pandemia, sabe? Muita coisa só aconteceu por conta dessa internet que teve muito viva, assim. E que isso, gente, é muito difícil. É muito difícil você ter credibilidade, as pessoas te olharem e não a todo momento começar essa comparação de gerações. Eu acho que também é uma problemática da nossa geração, Z. Que existe uma comparação de que as gerações passadas eram mais sérias que nós, as nossas movimentações, que as movimentações são... Olha, eu tô julgando vocês. Essa questão de comparação das idades sempre teve. Meu pai fala, a juventude dele foi a melhor para ele. Em várias questões, né, gente? Pode ressaltar. Em várias questões. Mas ele sempre fala, mas o hoje para mim é melhor ainda. Por quê? Porque a juventude dele foi boa em algumas questões. Como a gente também aqui, você vai falar, teve coisas que eu fiz há anos atrás que era bom e era ruim. Mas sempre a gente vai bater nessa tecla, que a geração anterior é diferente da atual. Eu acho que diferente por várias questões. Sim. Melhor ou pior, não. Sabe? Eu acho que são várias questões. Eu acho que a gente teve as nossas dificuldades em certos momentos em lidar com algumas coisas que hoje a gente olha e a gente fala, caramba, né? Isso aqui é uma questão para essa geração, porque não era uma questão pra gente. Antes, né? Bom, uma das coisas que a gente bate muito na tecla aqui, que eu acho que é o principal, é o tempo. O nosso tempo cobrava a gente muito menos do que cobra para essa geração atual. Então, a gente viveu intensamente, e por mais que a gente tenha aquela época que a gente teve que pensar em trampo, não foi algo que pra gente isso virou um sofrimento. A gente fala que a geração de hoje tem uma questão que é o imediatismo, né?
a gente não tinha imediatismo nem na comunicação, né? O offline fazia com que o Michel tinha que vir andando lá do Álamos pra gente poder trocar sobre qualquer coisa. Sim. Então, olha o tempo, né? Você tinha que vir de lá até aqui, né? A gente mal conseguia se falar no sentido de eu tô indo aí. Era mesmo na sorte de encontrar a pessoa em casa. Isso é uma grande barreira, sabia? Na nossa época não tinha, a gente... Pode-se dizer que a gente não tinha acesso a celular. Não tinha SMS. Você tinha que ter plano B e lidar com a frustração. Tipo, se o Michel quisesse falar comigo e ele não sabia que eu tava em casa, ele tinha que vir até a minha casa. Isso não E se ele estava... Quantas vezes... Respira e vai procurar outro, né? Então, plano B, mano, vou no Fábio. Ou o contrário. Então lidar com isso pra gente... Era essa a nossa frustração da época. É diferente do imediatismo de hoje, e aí a gente faz essa comparação de geração, porque a gente tava falando sobre isso antes também, né? Se eu pego o celular e te mando uma mensagem e você não me responde, eu já vou ficar pistolado. Karina, por que você não me responde? Eu fiz isso com você essa semana, né? É que eu sou dessa geração, mas eu tenho umas questões com... Então, assim, eu acho que a gente vai comparar no sentido de que a cada geração muda esse processo, né? Eu paro para pensar muito, por exemplo, o YouTube, que é a maior ferramenta hoje que a gente tem. A gente pegou o começo do YouTube. Né? Mano, a gente pegou o começo do YouTube. Caraca. Se a gente soubesse que desse dinheiro, a gente teria começado antes. Eu nasci antes. no YouTube. Então, a gente pegou antes e a gente viu quando o YouTube surgiu. A gente tinha uma coisa que, assim, a gente se juntava pra ver vídeo no YouTube e ficar rindo a madrugada inteira. Você lembra? Mano, a gente chorava de rir. A gente passou mal, mano, já. Fico pensando que hoje a gente tá usando o YouTube como uma ferramenta. A gente usa, né? Sim. Mas você vai ver pessoas grandes hoje no YouTube que produziam conteúdo naquela época, hoje elas são milionárias, né? A gente tava começando a ter internet. A gente, pra ver um vídeo, tinha que esperar o vídeo carregar. Né? Então, assim, a gente foi meio nesse processo da precarização da internet aqui, que é uma coisa que vem até hoje, né? Mas teve muita mudança de lá pra cá. Mas a gente pegou esse começo e a gente foi experimentando de um outro jeito isso. Eu acho que, mano, é isso. Mas eu queria trazer, tipo, uma provocação, assim, sobre como que a gente rompe essas barreiras. Eu sinto, enquanto pessoa muito jovem, comparado a vocês também são jovens, mas como que... Mas como que a gente quebra essa barreira? É geracional. Porque, gente, existe um abismo, uma coisa muito grande que separa a gente, assim, sabe? Nós aqui temos propósitos muito parecidos, velho. A gente tá conversando aqui, a gente tá falando de mesma coisa. Mas quando vai pro vamos ver, gente, vira um abismo, assim, de como que a gente se comunica e une essas forças, sabe? Eu, particularmente... Parece que a gente fala línguas diferentes. Eu sinto uma dificuldade, uma falta, minha percepção, tá? Muito difícil acessar a geração de vocês, conversar diretamente. Eu acho muito difícil, muito difícil. Eu acho que trazendo uma das coisas, uma das questões da comunicação é esse nível geracional, assim. Sim. Tipo, eu conversando, trazendo um arquiperifa agora pra conversa, a gente tá lá. E aí quando a gente faz um conteúdo, tipo, quem a gente alcança, assim, sabe? A gente não consegue conversar diretamente, a gente precisa. Porque vocês especificamente aqui, traz uma memória, falando, né? Voltando à nossa conversa, traz memória, uma vivência, vocês já viveram muita coisa que pode, sabe? Até abrir portas pra gente, trazer novos olhares e agregar também ao que a gente tá trazendo de novo e tudo mais. E que eu sinto que isso é uma coisa que se perde, que poderia estar sendo muito mais explorada, sabe? Mas existe esse abismo, assim, que é comunicação. Que é como que vocês... como que vocês entre si conversam, como eu converso entre os meus e tá aí, tá? Vocês estão pensando o extremo cast de lá, eu tô pensando o extremo cast de lá, tem o meu objetivo,
mas não se conecta, não conversa. Eu acho que a gente fala de um esquecimento, né? Quando a gente fala das crianças, a gente fala que das nossas maiores dificuldades de dialogar com a criança é que a gente esquece que a gente já passou por essa fase. Sim. Né? E é algo que a gente não deveria. Tipo, se você está com a criança, se permita voltar a esse momento, né? Porque isso vai facilitar muito para você vivenciar aquele momento. Como Estrelas na Terra. Gente, assista. हो गया बेटा आ जाओ अब। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। अरे अभी तक ऐसे ही बैठी हो, कपड़े नहीं बदले? चलो जाए कपड़े बदलो, कम ऑन। ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। É isso, tipo, meu, não adianta você pegar, tipo, se fechar numa seriedade por ser mais velho, mas sendo que você tá se propondo a trabalhar determinado tema ou se direciona para determinado assunto, você tem que entrar de corpo e alma mesmo. Sim. Entendeu? Não pode colocar um muro. Tem que quebrar o muro E até, tipo, ter esse processo também de, tipo, eu acho que são vivências. Eu acho que não ter esse abismo também, claro, que vocês viveram experiências que eu não vivi ainda. Sim. E que possivelmente eu possa viver, eu também não posso viver. Sim. Mas que não existe esse lugar de que nível intelectual e tal. Não, tipo assim, a gente tá conversando aqui. Gente, eu sou super mais nova, assim, tipo... Existe um contexto... Eu sou mais nova, ela acabou. Não, gente, mas não... a gente arrancar aqui, a gente cabelo branco aqui. Sabe por que a gente faz isso mesmo? E eu da essa mesmo. Sabe por que eu tô contando isso? Sabe por que eu tô contando isso? Porque quando eu cheguei aqui, eu tava super nervosa, assim. E é um lugar que eu tô com 3 homens, eu tô com... Eu sou mais nova e de um lugar diferente que eu tô de fala, sabe? E que normalmente a gente se sente inferior. E que eu acho que a gente cada vez mais precisa desmistificar isso. Que não é um lugar de inferioridade, sim, mas de vivência, sabe? Isso dialoga muito com o que a gente espera. Enquanto
construindo esse lugar enquanto um podcast, né? Principalmente pensando que quem escuta podcast? Essa é a primeira coisa que a gente para pra pensar. Quem escuta podcast, né? E também com quem que a gente quer dialogar, né? Se a gente não tem essa noção, a gente se perde, assim. A gente tem uma facilidade de descer e voltar pra nossa adolescência. A gente faz as mesmas brincadeiras idiotas que a gente fazia e tal. Eu estou sentindo uma treta! Né? Não todas, mas muitas. Aham, sei. Porque quando a gente pensa na juventude mais perto da adolescência, a gente visualiza um lugar de muita dispersão, de não é sério e é muita diversão. E aí eu trouxe isso porque não é só isso, sabe? E eu acho que essa é uma das razões que quando uma pessoa jovem, uma pessoa aí que tá na casa dos seus 16 anos, 18, se propõe a estar nesse lugar de frente da comunicação, ela não é levada a sério. Não é levada a sério. E eu acho isso muito problemático, muito problemático. Realmente. Claro que é um processo associa, de construção. A gente precisa olhar os nossos processos desde a infância. A gente, todo mundo, né? Nem todo mundo tem acesso a brincar e tudo mais, mas, né, pensando na infância, o lugar ideal, né, da imaginação, desse campo que não tem tantas preocupações, é um processo de construção de pessoas, sabe? Exato. E aí, eu acho que eu tava falando todo aquele discurso, é que eu me perdi, assim, nas ideias. Que a juventude, o ser adolescente, não é tipo só... É também, porque a gente tá mais disposto a se arriscar, por isso que é muito divertido. E quando vocês falam, dá aquele brilho no olho e fala, caramba, essa época era muito... Que a gente, né, tá mais... Tipo, vamos lá, vamos fazer sim. A gente vai ali fazer o show, sei lá o que, não tem condição, a gente vai dar um jeito, a gente vai sim. E que a gente não pode... Quando você fala que você senta, né, com os adolescentes lá, a galera do seu trampo e conversa de igual para igual, é porque você resgata essa essência, essa memória de estar mais pé no chão, de vamos ver e de conversar de igual. E eu né, trouxe tudo isso de que eu sinto muita falta disso, assim. Sim. Quando a gente tenta se comunicar com todas as gerações, porque todo mundo passou, porque a gente estava sendo em lugares diferentes, épocas diferentes, mas todo mundo passou, sabe? Todo mundo revive. Nossa, a gente já tá em outro lugar. A gente enquanto sociedade, eu sempre falo de adultocentrismo, né? Uhum. E a gente parte de um lugar em que ser adolescente, jovem, é fase de transição. Uhum. E aí você acaba negando tudo que vem dessa fase e, de fato, você nega a credibilidade. Tipo, você ainda não está, você ainda não é, você ainda não chegou. Ah, mas quem é você para estar falando, né? E aí, o quanto isso impede a gente a crescer e aprender, né? A gente fala que conhecimento é para a vida inteira, né? É o que você tem de mais rico, é aquilo que você vai aprendendo e você aprende durante toda a sua vida. Em nenhum momento você está pronto. Em nenhum momento você tem todas as vivências, sim, né? E aí eu acho que de fato é isso, né? Nada mais doloroso do que ver, por exemplo, uma pessoa adulta chegar e falar sobre um jovem ou um adolescente e vai falar assim, quem é você? Sabe, você não é ninguém. E eu já ouvi isso, aliás, de pessoas dentro da assistência, dentro da educação, né? Que é você diminuir o processo e a vivência daquela pessoa. Porque se você não viveu, é com aquela pessoa que você vai trocar, independente da idade, assim. Eu trago muito isso da vivência que eu tenho e da experiência, e você sabe disso porque também a gente já trocou nesse lugar, com as crianças. Para conversar com a criança que ela tem uma vivência que você não tem. Ela vai te dar uma aula. Nossa. E ela vai te tocar de um jeito que você não espera, porque ela te derruba. Né? Sim. E vivenciando a gente vai aprendendo, mas por sermos uma sociedade adultocêntrica, a gente nega trocar, porque a gente acha que ninguém tá pronto, né? Ninguém tá pronto, então quem tá pronto é você. E aí sempre que alguém mais novo vai falar,
você quer dizer, não, mas tá errado. Não, mas não é assim. Ah, mas você não. Esse é o problema das gerações, né? É. Porque, por exemplo, a gente até falou isso aqui já em algum momento no podcast, que é o quê? Os nossos pais, eles trabalharam para nos dar uma vida melhor, certo? Então, na cabeça deles é o quê? Vai pra faculdade, você tem que ser melhor do que eu, você tem que conquistar coisas melhores do que eu. Então, eu vejo que a nossa geração, a nossa geração que é milênio, ela foi voltada para quê? Para conquistar as coisas. Sim. Então, o nosso peso da nossa geração é essa. Tipo assim, nós temos que ser melhores que os nossos pais. Ponto. Seja fazendo uma faculdade, tendo um carro melhor, uma casa melhor. E aí o que acontece? Quando olha para as gerações que vieram depois, olha com esse negócio. Tipo assim, eles não viveram o que a gente viveu, eles não fizeram o que a gente fez. Ela tá chamar de geração Nutella, né? Aí a geração Nutella. E a gente com a alfa que tá chegando. Meu pai sempre falou, vai estudar faculdade. Aí eu vou falar algo de economia pra ele. Ele, infelizmente, eu amo meu pai, mas ele não teve a formação que eu tive. E ele sempre bate na tecla que eu estou errado. Mas pega, você pede pra mim ser melhor que você. Eu estou te trazendo argumentos e números que tá dentro do que é o correto. E você ainda tá falando que eu tô errado, por quê? Porque a geração dele viu uma outra coisa e nunca vai ter confiança na minha geração. É uma realidade de vivência, só que o que a Karina traz, que eu acho que pra mim, assim, virou uma chavinha na minha cabeça que é muito legal, que não precisa ser um conflito de gerações. No caso é agregador, é uma ferramenta, gente, pra nós de existência. Sim, porque recapitular memórias é tipo, mano, vocês já viveram coisas que se vocês... É o que vocês estão fazendo aqui, né? É o que a gente compartilha aqui, eu falo, cara, é isso aí que nossa, eu já olho de contra que vocês já viveram, estão trazendo, estão né, pautando isso. E trazendo, tipo, ainda continuando, né, nessa parada da juventude, pensando... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Analisando como que, né, desde o lado da Cecília Peruso, lá, como o jornalismo comunitário, que deu esse nome, né, a gente desmistifica e fala o jornalismo propriamente periférico, começou lá nas grandes revoluções, os movimentos sociais e tudo mais, e como que a gente aqui, agora tirando essa barreira geracional, tem mudado esse lugar. Porque isso aqui que vocês estão falando, que vocês estão fazendo, é sobre comunicação. Assim, esse podcast. E como que essa falta, né? Porque o acesso à informação, à comunicação é um direito de todos. E que, enfim, né? Falando sobre direitos, sobre políticas públicas, várias questões. Mas pode trazer, porque é nesse lugar que eu me traz. Se quiser trazer alguma coisa, nesse lugar mesmo. A gente tem se movimentado pra suprir tudo isso. A gente não tá esperando, né, que o governo, que grandes instituições tenham uma reação e que mude isso aqui, essa parada que ninguém tá tendo acesso, ninguém sabe o que tá acontecendo. Todo mundo vive, sente na pele, mas ninguém tá entendendo o que tá acontecendo com a gente, né? E todos nós aqui estamos nessa correria e virando essa chave e se colocando na cena para fazer o negócio acontecer. Sim. Então, quando a gente vê, né, o Extremo Cast, o Arquiperifa, a Coletiva e vários outros coletivos que vão aí pautando as suas coisas, é sobre suprir essa falta, assim, né? Essa falta de representatividade que a gente sente desde sempre, assim. Então, eu acho que esses movimentos que estão acontecendo agora, quando a gente começa a, tipo, olhar com esse olhar, assim, tipo, científico, começa a estudar, tá acontecendo uma onda diferente, assim, sabe? Pensando em integração e representatividade e sobre a gente se apropriar do nosso conteúdo e entender que todas essas histórias que a gente está vivendo, elas são muito potentes para a galera que tá vindo agora, a minha geração e também a galera que já passou há muito tempo. A gente tá começando a entender o quanto que esses registros são muito importantes. Então, quando eu comecei a estudar e ver que, né, porque quando a gente
tudo miséria, né? Você começa a ver, aí você olha as grandes mídias falando, não tem nada aqui, é mato, é só tempo frio, que aparece não sei o que, você começa a ver que, mano, muita coisa foda tá acontecendo aqui e que a gente tá começando a fazer um movimento, assim, de apropriação, assim, sabe? E de registro. Porque a apropriação existe, sempre existiu há muito tempo. Mas sobre registro, da gente colocar como memória, usar essas ferramentas aí que estão fazendo várias merdas com a gente, elegendo várias pessoas horríveis e colocando em cena muita merda, assim, a gente tá usando dessas ferramentas para registrar a nossa história e mostrar que ela existe, que ela tá sendo contada nas grandes mídias, em outros lugares, de forma totalmente diferente, totalmente distante da nossa realidade. Então, quando eu me deparo com o Extremo Cast e, tipo, já escuto o primeiro episódio de uma apropriação, parecia que eu tava sentada aqui com vocês, por isso eu tô até emocionada, porque agora eu tô sentada. Vocês contando, e de uma maneira muito assim, parecia que eu tava na casa assombrada com vocês e tudo mais. Quem está aí? Outro gato! De que a história também é minha, assim, sabe? De que eu me sentia, assim, representada. Assim, falei, mano, é isso aí, ó. Tá vendo? Olha o tanto de coisa que a gente tem no episódio. Eu falei, mano, isso aí tinha que tá. Então, tem um movimento, assim, da juventude, de nós aqui, que tá, tipo, causando muito impacto e que isso precisa estar registrado. Toda a nossa história tem muita potência, assim, tipo... Ai, então você vai me fazer chorar. Mas era sobre isso que eu ia trazer. Então, quando eu finalizei esse estudo e o que eu quero continuar com vocês, tô escutando aí o podcast de vocês. Isso é um acervo, gente, científico, incrível que vocês estão fazendo. E agora trazendo convidados que estão, né, trazendo novas coisas. É um movimento muito foda. Eu acho que eu tô falando isso porque, mano, continuem, porque isso vai servir de inspiração pra muita gente. Essa parada que vocês estão fazendo é uma parada muito diferente, muito, assim, representativa. É um processo muito foda de resistência, sabe? Porque o que vocês viveram, quando vocês trazem a adolescência, e quando a gente começa a discutir que a adolescência não foi só um momento de divertimento, de distração, vocês estavam resistindo ali a todo momento, de vocês fazerem a sua música, vários impedimentos, tenho certeza, pra vocês fazerem isso, sabe? E vocês trazendo aqui na comunicação, informando isso, gente, isso é muito foda, assim, muito foda mesmo. E... Fala isso, não fala isso aí, mano. Emocionado porque assim, antes do primeiro episódio, a proposta do Extremo Cast era essa, de trazer uma mudança. E eu sempre falei, se mudar uma vida, uma pessoa, ela entender o propósito disso aqui, pra mim já fiz a diferença, entendeu? Pode encerrar hoje o programa que eu já fiz a minha parte. Não, mas e é isso, a gente quer isso, ajudar na transformação da região. Só que a gente não tinha uma voz pra pegar e falar, ou achava que não tinha vozes, né? Porque sempre, que nem eu falei, eu tô aprendendo, cada dia que eu tô aqui no Extremo Cast, eu tô aprendendo, conhecendo um coletivo novo, pessoas novas, e isso tá agregando muito pra minha vida. Então, tipo assim, a minha emoção é essa, de tipo... Foda.